Se você é da área médica, esse vídeo é para você. Eu me chamo Gabriel, sou o criador do NeuroHouse e hoje vou trazer dicas para você identificar 4 diagnósticos diferenciais quando o assunto é vertigem. E, possivelmente, o último diagnóstico que eu vou comentar aqui, talvez você nem conheça. O primeiro diagnóstico que você precisa conhecer, que é um diagnóstico muito comum, é o da vertigem posicional paroxística benigna, a da VPPB, que ocorre quando aqueles cristais de carbonato de cálcio, os otólitos, eles estão soltos, se desprendem e ficam circulando nos canais semicirculares. Aqui a gente tem uma vertigem muito intensa, muito súbita, que dura segundos. É uma duração rápida, então em média aí, no máximo 30 segundos. Então a gente não espera quadros vertiginosos associados à VPPB de duração muito prolongada. Uma dica importante é que a vertigem ela pode ser desencadeada por movimentos cefálicos, então movimentos da cabeça, como virar a cabeça de lado, como olhar para cima quando vai se agachar e olha para baixo. O canal afetado aqui mais comumente é o canal semicircular posterior. E olha que interessante, o diagnóstico ele não depende de grandes recursos, assim como o tratamento. Então o diagnóstico ele envolve manobras diagnósticas, como a manobra de Dix-Hallpike, e o tratamento ele não envolve medicação, mas sim manobras terapêuticas, como a manobra de Epley. O segundo diagnóstico que você precisa conhecer é o da doença de Meniere. É uma doença vestibular periférica, só que o problema aqui ocorre por excesso de pressão, excesso de fluido endolinfático. Isso causa uma disfunção episódica da orelha interna. Aqui, a vertigem ela é muito mais duradoura, muito mais prolongada do que a vertigem da VPPB. Aqui pode durar minutos, pode durar horas. A vertigem aqui costuma ser uma vertigem mais espontânea, nem sempre tem um fator desencadeador tão claro assim, e junto desse episódio de vertigem, outras coisas podem acontecer, como um quadro de zumbido unilateral, que ele pode ocorrer durante as crises, mas também de forma independente das crises. A gente pode ter também uma sensação de pressão no ouvido, de desconforto no ouvido, que é a plenitude auricular, e também os pacientes eles podem apresentar perda auditiva, que no começo vai ocorrendo durante as crises e depois, ao longo da evolução da doença, essa perda auditiva ela começa a se tornar algo mais constante e permanente. E o terceiro diagnóstico é o da síndrome de deiscência do canal semicircular superior. O que ocorre aqui? Esse canal, no seu aspecto mais superior, ele deveria ter uma porção óssea recobrindo essa estrutura. Só que nessa condição, esse osso ou ele é muito fino ou ele é ausente. Isso faz com que alterações da pressão intracraniana elas se repercutam na orelha interna através desse canal que tem essa falha. Isso faz com que situações que aumentem a pressão intracraniana sejam situações de gatilho para a vertigem associada a esse quadro. Então, situações como tossir, espirrar, manobra de Valsalva são situações desencadeadoras da vertigem nesses pacientes. O diagnóstico aqui ele é feito de forma simples, com tomografia. Tomografia é um ótimo exame para ver estrutura óssea. Então, a tomografia aqui que a gente utiliza é a tomografia de ossos temporais, ou em algumas clínicas de imagem também chamada de tomografia da orelha interna. E o último diagnóstico que você precisa conhecer é o da paroxísmia vestibular. Aqui os episódios de vertigem são muito rápidos, duração de poucos segundos, só que a frequência das crises é muito intensa, então são episódios curtos, porém várias vezes ao longo do dia. Uma dica no exame físico que
o paciente ele pode apresentar um nistagmo, mas é um nistagmo induzido quando você solicita o paciente fazer algum tipo de manobra de hiperventilação. Aqui muitas vezes a gente pode encontrar na ressonância um conflito neurovascular, então uma estrutura vascular comprimindo o nervo, o oitavo nervo craniano. Só que muitos pacientes nem sempre têm essa alteração identificada na ressonância e às vezes a gente pode até encontrar esse conflito, mas nem sempre ele seria de fato a causa do problema. Bom, e o tratamento medicamentoso, ele envolve principalmente o uso da carbamazepina. E quando o paciente, por algum motivo, ele não tolera essa medicação, alguma outra segunda opção, ou a gente começa a medicação e de fato ele tolera, porém não há uma resposta clínica importante, significativa, a indicação desse paciente pelo menos ser avaliado por um profissional neurocirurgião para indicar ou não a descompressão desse conflito neurovascular. E se esse conteúdo fez sentido para você, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal do NeuroHouse. E eu vou deixar na descrição desse vídeo um link para você ter acesso ao nosso grupo exclusivo no WhatsApp. Até mais, pessoal!